Olá, boa noite, a paz a todos, chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo nesta oportunidade o Salmo 67. Assim está escrito: Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e regozijem-se as nações, pois julgarás os povos com equidade e governarás as nações sobre a terra. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Então a terra dará o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Deus nos abençoará, e todas as extremidades da terra o temerão. O texto que vamos meditar nesta oportunidade, falando aqui sobre 4 pontos a respeito de missões. O salmista aqui, ele procurou, através do que Deus lhe deu para conter neste salmo, expressões que vão nos levar sobre o desejo de Deus de que todos os povos, línguas e nações cheguem ao conhecimento do seu amor, da sua misericórdia, da sua graça, do quanto Deus demonstrou o seu amor em entregar o seu único filho, Jesus, para ser salvador de toda a humanidade. O salmista, ele começa dizendo que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Quando nós começamos a olhar isto, nós entendemos aqui que nós temos uma dependência muito grande do Senhor nosso Deus. Nós dependemos dele para tudo. Sem a ação de Deus na nossa vida, nada somos, nada podemos fazer. Mas o cuidado e a misericórdia de Deus é que nos mantém vivos neste tempo para que possamos entender e glorificar o nome do Senhor em razão de tudo aquilo que Ele tem colocado à nossa disposição como prova do seu amor. Então o salmista começa invocando aqui a misericórdia de Deus, para que através da misericórdia a bênção de Deus possa chegar até nós. Nós somos carentes, somos necessitados da bênção de Deus. A maior bênção de que nós precisamos é, com certeza, a bênção da salvação. Mas aqui nós encontramos no verso 2, ele vai aprofundando, ele vai dizendo: para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Então temos aqui, neste verso 2, temos aqui 2 pontos importantes que delimita o campo missionário. Onde é o campo missionário? Onde ele está estabelecido? Então, no verso 2 diz: para que se conheça na terra o teu caminho. Então, o campo missionário é na terra. Por quê? Porque tudo que Deus fez, criou e formou, ele colocou nos céus e na terra. Na terra, ele colocou o homem como coroa da criação, imagem e semelhança de Deus. Com o pecado, foi degenerado. Através de Jesus, este homem foi reconquistado para Deus. Então, através deste salmo, nós entendemos que o desejo de Deus é que toda a terra conheça o seu caminho. Este toda a terra significa dizer todos os povos, tribos, línguas e nações. Aonde quer que haja um ser humano, pode ser no lugar
mais distante, porque os lugares são perto ou distantes para nós, em referência aonde nós estamos. Mas para Deus não há distância nenhuma, porque Deus é um Deus onipresente, é um Deus presente, é um Deus que se mostra, que se dá a conhecer ao seu povo. E este seu povo, então, tem a liberdade e a alegria de tornar conhecido o caminho de Deus na terra. Este caminho que Deus traçou desde a criação do homem, quando ele decidiu se revelar para a humanidade, este caminho de Deus estabelecido na sua palavra, é preciso que ele seja proclamado, apregoado entre os povos e nações, para que eles conheçam. Porque há muitos que não conhecem este caminho de Deus, mas ele está delineado na sua palavra. Desde Gênesis a Apocalipse, há ali vários pontos referenciais com relação ao caminho de Deus. E o desejo de Deus é que toda a terra conheça o seu caminho. Quem conhece o caminho traçado por Deus não vai se perder num caminho estranho, num caminho difícil, num caminho perigoso, mas o caminho que vai conduzir à presença de Deus. Então, em primeiro lugar, nós observamos aqui que existe um campo missionário. O campo missionário é todo aquele coração que ainda não foi alcançado pelo Senhor Jesus. Pode ser quem esteja próximo a nós, pode ser quem esteja distante de nós. Se ainda não teve um encontro pessoal com Jesus Cristo, se ainda não desfruta de perdão, de libertação, estas pessoas se tornam um campo missionário. Alguém que precisa ouvir sobre o caminho de Deus. E o segundo ponto está aqui no final deste verso, diz: e em todas as nações a tua salvação. Então é preciso anunciar o caminho de Deus. O caminho de Deus se resume na pessoa de Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, andai por ele, sem vos desviardes nem para a direita, nem para a esquerda. E a mensagem missionária, a mensagem que deve ecoar é esta: é anunciar em todas as nações a salvação do Senhor. Porque a salvação vem do Senhor. E é o Senhor quem salva. Ninguém tem poder e pode salvar-se a si mesmo. O único que pode salvar é o nosso Deus. Lá no livro do profeta Isaías diz: somente eu salvei, e não houve ninguém mais comigo. Então ele é o Deus Salvador. Jesus, quando veio, ele disse que o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. E o nome de Jesus significa Salvador, salvação, libertação, transformação, provisão, proteção. Tudo isto relacionado à mensagem missionária. Esta é a mensagem que deve ecoar nos 4 cantos da terra, onde quer que haja uma pessoa carente, uma pessoa distante da presença do Senhor nosso Deus, ele precisa ouvir falar a respeito do amor de Deus, do seu caminho, da salvação, da obra operada e realizada pelo Senhor Jesus Cristo, que culminou com a sua morte lá na cruz do Calvário. E então, através da morte de Jesus, isto foi colocado à disposição de Deus e Deus colocou à nossa disposição para que, em ouvindo a mensagem da salvação, tomando ciência do caminho de Deus e nos arrependendo, possamos ser atraídos e convencidos pelo Espírito Santo para entregar a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo. E quando assim fizermos, ele fará uma grande transformação na nossa vida, ele mudará o nosso ser e nos colocará em adoção
à sua presença, para que nós possamos, com alegria, servi-lo e sermos participantes de todos os benefícios que acompanham a salvação. A salvação, ela é inicial, mas a salvação abre uma grande oportunidade de benefícios e de bênçãos de Deus que estão alinhados à salvação. O primeiro ponto é a salvação. Após a salvação, então aí sim, as outras bênçãos que acompanham a salvação, elas serão direcionadas para a nossa vida. Mas é preciso que se anuncie a mensagem missionária. A mensagem missionária é o Evangelho que fala de Jesus, que fala sobre a vida, sobre a obra de Jesus, o sofrimento de Jesus, a sua morte, a sua crucificação, o sepultamento, a ressurreição, a ascensão de Jesus. Todos estes elementos, eles fazem parte do evangelho que se deve ser pregado. O evangelho completo, ele não deve ser diluído, não deve ser misturado, não deve pegar somente uma parte do evangelho e focalizar sobre ela, mas é preciso anunciar o evangelho completo sobre a pessoa de Jesus Cristo. Porque as vidas precisam entender, precisam compreender, e somente quando lhes dermos a mensagem completa que fala a respeito de Jesus, que o objetivo é para salvar os que se haviam perdidos, então que esta pessoa tenha a compreensão aberta e o entendimento direcionado para compreender o grande amor de Deus em demonstrar através de seu Filho Jesus para com todo e qualquer pecador. Deus não tem prazer em que o ímpio venha a perecer, mas que ele se arrependa, que ele se volte para Deus, que ele se reconcilie com Deus. Mas para que isto aconteça, é preciso que alguém que já foi alcançado pelo Senhor nosso Deus, já foi transformado, está liberto, tem dado provas da sua salvação, que esta pessoa anuncie a outros esta mensagem de salvação através do Senhor Jesus Cristo. E o terceiro ponto que nós encontramos é que, como resultado da proclamação do Evangelho a todos os povos, tribos, línguas e nações, eles, ao se converterem ao Senhor, eles haverão de reunir-se com aqueles que já estão servindo ao Senhor Jesus há algum tempo, e eles serão ali, então, integrados àquele grupo, onde eles vão receber todo o ensinamento da parte de Deus, daqueles que são responsáveis, comprometidos com a obra de Deus, tendo amor no coração, em ver uma nova vida rendendo-se a Cristo, eles vão orientá-los como servir a Deus, como ler a palavra, como orar, como louvar ao Senhor, como pesquisar a palavra de Deus, ler, como meditar, para ter a compreensão apurada e passarem a servir a Deus. E o resultado é que estas pessoas que vêm a Jesus como resultado da pregação da palavra de Deus, eles virão alegres, virão felizes e abençoados. E está aqui no verso 3, louvem-te a Deus os povos, louvem-te os povos todos. E no 4 diz, alegrem-se e regozijem-se as nações. Então, essas nações e estes povos, eles só poderão ter esta alegria quando tiverem um encontro real e pessoal com o Senhor Jesus Cristo, donde resultará a salvação perfeita e gloriosa que em Jesus Deus determinou que assim fosse. Então, estas pessoas vão receber o gozo e a alegria de Deus. Porque salvação é isto, é uma mensagem alvissareira, é uma mensagem maravilhosa, é uma mensagem transformadora. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos da igreja de Roma, ele escreveu dizendo,
porque não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, no evangelho se descobre também a justiça de Deus, de fé em fé, mas o justo viverá da fé. O escritor aos Hebreus escreveu dizendo: o justo viverá da fé, mas se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. Mas nós não somos daqueles que recuam, mas daqueles que permanecem para preservação da salvação. Então, isso tudo vai trazer no nosso coração alegria por ter sido alcançado por Jesus, por ter sido salvo, por ele tirar da nossa vida algo que nós tínhamos atraídos por conta da desobediência dos nossos pais lá no Éden, o pecado nato instalado na vida da pessoa e as consequências e as ameaças que ele trazia para nós de uma condenação. Quando alcançados por Jesus, salvos por ele, perdoados, este peso sai das nossas costas, sai do nosso coração. Nós somos libertos e transformados. Então Jesus, ele não cobre o pecado, ele tira o pecado. Foi isto que João anunciou quando viu Jesus lá e caminhando em direção ao Jordão. Ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então este foi o trabalho que Jesus veio fazer aqui na terra, em obediência ao Pai, para levar para Deus o maior número possível de pessoas alcançadas, libertas e transformadas pela sua palavra. O intento de Deus é que todos se arrependam, que todos venham ao conhecimento da verdade e se salvem. Mas como Deus deu a cada um o livre-arbítrio, a liberdade para escolher, nem todos escolhem servir a Deus. Ouvem a mensagem, entendem a mensagem, mas mantêm o coração fechado e, portanto, continuam naquela vida de pecado, separados de Deus, sentenciados para uma morte eterna, separação eterna de Deus, num lugar muito ruim, de tormento, fogo e enxofre. É o que diz a palavra de Deus. Ao passo que aqueles que são levados a Cristo, ouve a mensagem, entende, compreende, e o Espírito de Deus trabalha no coração deles, e eles são rendidos à pessoa do Senhor Jesus Cristo, estes experimentam paz, alegria e gozo no Espírito Santo. E eles estão sendo direcionados para um lar eterno, uma mansão gloriosa na presença de Deus, onde a promessa é que eles viverão eternamente. Não deixarão por nenhum momento aquele lugar que foi preparado por eles através do Senhor Jesus Cristo, que ele disse: na casa de meu Pai há muitas moradas. Então, esta mensagem, os efeitos que ela tem feito na vida de cada um de nós, isto precisa continuar a ser proclamado entre as pessoas, entre os povos, entre as nações, tanto para crianças como para adolescentes, jovens, adultos, meia-idade, pessoas já com idade mais avançada. Todos eles precisam ser impactados com a pregação da palavra de Deus, que fala a respeito da salvação através do Senhor Jesus Cristo. E quando se adquire esta salvação, que é oferecida gratuitamente, porque a palavra de Deus diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, no trabalho de missões, de propagação do Evangelho, com vistas a que pessoas rendam-se a Jesus e passem a servi-lo, nós não devemos nos ocupar com outra coisa a não ser unicamente com a palavra de Deus, porque nela está o plano e o propósito de Deus para a vida
de cada ser humano que ele permitiu vir a esta terra. Então, quando esta mensagem ela é anunciada na simplicidade, na pureza do coração, aqueles que ouvem e ao observar quem está falando, de que a vida daquela pessoa foi realmente mudada, foi transformada, então esta pessoa, ela está vendo ali um exemplo, um resultado positivo daquilo que está dito na palavra de Deus, que quando Jesus salva, Jesus liberta, Jesus purifica, Jesus transforma, Jesus repreende a ação do adversário e Jesus vem fazer morada dentro daquele coração. Então, isto precisa ser deixado bem claro. E quando estas pessoas vêm à presença do Senhor, eles vêm radiantes de alegria, satisfeitos, agradecidos. E muitos deles chegam a dizer, ao passar algum tempo daquela experiência de salvação, eles dizem, se eu soubesse que era tão bom, eu teria decidido muito antes. Mas a mensagem foi anunciada em todo o tempo. Mas tudo tem o tempo e tudo tem a hora para acontecer. O importante é que quando a pessoa receba de Deus esta oportunidade, que ela não se demore, que ela não adie, que ela não deixe para amanhã, porque o amanhã não nos pertence. Nós estamos vivendo hoje. E a salvação é anunciada hoje, para que desfrutemos também da eternidade com Deus. Mas só desfrutaremos da eternidade se hoje tomarmos esta sábia decisão de colocar a nossa vida aos cuidados do Senhor Jesus Cristo. Seguindo por aí, nós vamos ter uma vida alegre, abundante, eterna, realizada, completa, porque Jesus vai estar habitando dentro do nosso coração. Então, este é o terceiro ponto na mensagem missionária. Primeiro, o campo missionário, que são as nações, os povos em toda a face da terra. Segundo, a mensagem missionária é falar sobre o caminho do Senhor e a salvação do Senhor. E terceiro, o sucesso, o resultado de um trabalho que é feito debaixo da obediência, que são as conversões, as vidas que se voltam para Deus e desfrutam de paz e comunhão com Ele e, como resultado, têm alegria no seu coração. E o quarto ponto que nós observamos é quem Deus usa para este importante trabalho. Deus utiliza-se daqueles que outrora perdidos, mas encontrados por Jesus, salvos e libertos por Ele, agora temos a responsabilidade de levar também esta mensagem a outras pessoas, porque elas precisam tomar conhecimento a respeito da salvação. Quando aquele homem de Gadara, o endemoniado gadareno, Jesus encontrou-se com ele e libertou, ele foi transformado, e ele disse, Jesus, deixa eu te seguir. Jesus disse, não, volta para a tua casa e conta para os teus quão grande misericórdia Deus teve de você e o trabalho que ele fez na sua vida. E aquele homem voltou para a sua família e no caminho ele saiu apregoando e anunciando em alta voz a todos que encontrasse. Certamente, quem o conhecia e vendo ele estar em são juízo, alegre, pregando agora a palavra de Deus, certamente encontraram ali uma transformação que não tinha como negar e que a mensagem dele condizia com a vida que ele estava vivendo, uma vida liberta e transformada. E ele foi para a sua casa para anunciar para os seus quão grandes coisas Deus lhe tinha feito e como a misericórdia do Senhor o tinha alcançado. Então, esse mesmo trabalho, o Senhor encarregou a cada um de nós de assim fazermos. Porque quando Jesus deu a ordem, ele disse, ide e pregai o evangelho a toda criatura.
Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome. Expulsarão os demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E diz a palavra: e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, anunciando a palavra. E o Senhor cooperando com eles, confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Jesus não somente nos salva, liberta, nos encarrega agora de pregar esta palavra, de anunciar esta mensagem a todo e qualquer povo que encontrarmos, mas ele também vai conosco. Ele faz-se presente neste caminhar que ele concede a cada um de nós de sermos mensageiros da sua palavra, anunciadores do evangelho, proclamadores da salvação perfeita e gloriosa na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, este deve ser o nosso procedimento. Então, devemos entender que nesta terra nós somos considerados como um missionário. O que é um missionário? Missionário é alguém enviado por Deus. E o missionário, ele é enviado a todos os povos, línguas e nações. Ele vai com uma mensagem que ele recebeu de Deus. E quando ele é fiel na transmissão desta mensagem, os resultados acontecem. Vidas se convertem a Deus. E ele segue o seu caminho. E aqueles que vão se convertendo, futuramente vão se tornando os novos proclamadores da palavra de Deus para outros ainda que precisam ouvir desta mensagem. Então é um ciclo que se repete. Eu sou aceito por Jesus, transformado, liberto por ele, eu vou pregar a sua palavra, outros vão se converter, estes outros vão ser transformados, vão ser libertos, vão vir a Cristo, e eles depois vão pregar a palavra e vão ganhar outros, e enfim, todos aqueles que foram alcançados por Jesus, eles devem estar envolvidos neste importante e maravilhoso trabalho de anunciar com verdade, com sinceridade, a palavra de Deus, para que muitas vidas se arrependam e venham a Cristo. Portanto, se você que está ouvindo esta noite ainda não está servindo a Jesus, esta é uma oportunidade de você crer em Jesus para a salvação, arrepender-se dos seus pecados, confiar a sua vida a Jesus, e ele vai te transformar, vai te libertar, vai te perdoar e vai te capacitar a ser um servo dele e vai fazer a você a promessa da vida eterna. Portanto, venha a Cristo, não demore, não deixe para amanhã, porque o amanhã não pertence a nenhum de nós. O amanhã está com Deus. Ele nos concede o hoje. É no hoje que precisamos decidir e, de acordo com a decisão que tomarmos hoje, o nosso futuro diante de Deus, ele estará garantido. Do contrário, não teremos esta garantia. Mas em Cristo, por Cristo e para Cristo, isto é possível. Seguiremos então, firmados nesta palavra, neste salmo maravilhoso, 67, e proclamemos a palavra de Deus, o caminho de Deus, a salvação de Deus, para que vidas venham e glorifiquem o nome do Senhor. Portanto, analisemos estes 4 pontos importantes. O campo missionário são todas as nações. A mensagem missionária, a salvação do Senhor. O resultado missionário, a salvação de almas. O instrumento que Deus utiliza, o ser humano. Eu, você, cada um de nós que já passamos por essa experiência de salvação. Sigamos firmes, anunciando, cumprindo o nosso papel e glorificando a Deus em todos os dias da nossa vida. Que Deus continue ajudando a cada um de nós e abençoando-nos, não só hoje, mas para sempre, em nome de Jesus. Amém.